Toda vez que nós abrimos um site na internet, seja no computador, seja no smartphone, via de regra nós somos confrontados, né, com aquela boa e velha pergunta: aceita os cookies? O grande problema é que quando a gente normalmente concorda com aquilo e quase sempre sem ler em detalhes aquilo que está escrito no texto que nos é apresentado, o que a gente está fazendo é dar a alguém a possibilidade de acessar dados nossos que nós nem sabemos quais são e muito menos não sabemos aonde é que eles vão ser utilizados. A grande realidade é que hoje existem criminosos especializados em utilizar esses dados e informações para perpetrar ataques de várias naturezas, e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje do Safe Talks. Mas antes disso, roda a vinheta. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou o Alan Costa, o vice-presidente de operações da ISH Tecnologia e o apresentador do Safe Talks, o seu podcast que te ajuda a caminhar nessa estrada para o futuro. E hoje, para a gente falar sobre as profundezas da internet, para a gente falar sobre o lado negro da força, eu tenho aqui dois especialistas nesse tema, duas pessoas que estão acostumadas a trabalhar com isso todos os dias, toda hora, o tempo todo. Esses dois especialistas são meu amigo Leonardo Camata e meu amigo Renan Medeiros. Obrigado por estarem aqui conosco e por nos trazer aí um bocado de luz sobre esse tema tão escuro, né, que fala de dark, deep web e assim por diante. Ok, Alan. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. É sempre importante a gente dar essas dicas, porque às vezes tem muitas coisas simples que a gente fala sobre deep, dark web, e que consegue melhorar bastante o grau de segurança do pessoal que usa normalmente o navegador, igual você falou, né, dos cookies e tudo mais, né? E então tem muita coisa simples que a gente consegue fazer que mitiga demais os riscos de cibersegurança do uso cotidiano aí da maioria das pessoas. Bom, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, né? Duas personalidades de excelência no mercado de cibersegurança como um todo. E a ideia é essa mesmo hoje, trocar um pouco de figurinha, falar um pouco de tecnologia e desse mundo obscuro aí de Deep Dark Web, como é que a gente se protege disso tudo também no dia a dia da gente. Legal. E para aproveitar os termos que você acabou de utilizar, vamos começar pelo começo. Como é que quem está nos assistindo pode entender com clareza do que a gente está falando quando a gente fala de Surface, quando a gente fala de Deep, quando a gente fala de Dark Web? Tá. Bom, de uma maneira bastante simples, a Surface Web ela é aquela internet que ela é acessível de maneira pública e o conteúdo dela é indexável, né? Então eu consigo ter um motor de busca como o Google, por exemplo, varrendo essa internet e indexando o conteúdo dela. Tá? Então, em linhas gerais, essa que é a Surface Web. Tá? Então, são os portais de notícia, são os fóruns que não exigem uma autenticação para você ler e tudo mais. Ou seja, é aquilo que 99% da população conhece da internet. Com certeza. E que, na verdade, me parece, é um pedaço meio pequeno dela. Um pedaço pequeno, exato. Né? A Deep Web, ela já é a parte da internet que a maioria das pessoas usa cotidianamente, mas ela é um pedaço que ela é privado, você não consegue indexar com um motor desse como um Google da vida, né? Então, um exemplo de Deep Web, WhatsApp, ou um Telegram, ou algum fórum que exige uma autenticação. Ou seja, é uma informação que está ali, uma mensagem que eu mandei para o Renan, e essa mensagem é só entre nós dois. Já é Deep Web. Ou seja, a maioria das pessoas muito provavelmente nem imagina isso. Mas no final do dia, todo mundo que usa o WhatsApp e Telegram nos seus smartphones, eles já estão gerando conteúdo, digamos assim, que está lá na tal da Deep Web. Exatamente. E a Dark Web, essa sim, já é uma internet, vamos colocar assim, uma internet dentro da internet, onde você precisa de usar protocolos específicos para se comunicar, mas que também ela não é utilizada exclusivamente por hackers, criminosos, né? Porque o grande lance da Dark Web é a anonimização do acesso, tá? Então ela surgiu de uma maneira que a gente conseguisse navegar sem, por exemplo, ser rastreado, né? Então, sem saber quem é que está usando, quem é que está acessando. Então tem, por exemplo, né, lógico, né, os fóruns, os grupos hackers que estão lá trocando informação, né? É uma camada a mais de segurança para esse público,
né, entre aspas, né, de anonimização. Mas tem muito, por exemplo, jornalista que usa. Né? O cara está, de repente, em um país que ele tem dúvida se aquele acesso está sendo rastreado ou não, ou tem um determinado tipo de conteúdo que de onde ele está não pode ser acessado, então ele acaba caindo para dentro da Dark Web e aí a partir dali usa como se fosse uma VPN, vamos colocar assim. Né? Você vai passar por vários proxies, vamos colocar assim, né? Que são outras máquinas que estão conectadas em rede, né? Por dentro dessa própria camada da internet, e aí vai sair uma conexão local para o destino onde esse cara está querendo ir. Então a Dark Web ela é essa assim, né? Não tem motor de busca, não tem nada, né? Você precisa saber o endereço para onde você vai querer ir dentro dela, mas ela não é usada, apesar de majoritariamente ser usada por criminosos, vamos colocar assim, ela não é exclusiva, né? De cybercrime, tem muita gente que usa ela de maneira legítima. Bacana, bacana. Tem um ponto para complementar essa discussão, né? Quando a gente fala de Deep, Dark Web, às vezes já vem na cabeça de todo mundo que, puxa, é algo obscuro mesmo, né? Tem um mercado negro em grande parte ali usando essa informação. Mas não nasceu para isso, né? Então o Camato trouxe um bom ponto aqui, nasceu com uma outra funcionalidade. E aí devido, né, à questão de anonimização, de dados ali rodando de maneira criptografada entre peer-to-peer, digamos assim, começou a ter um mundo obscuro rodando em cima dela também. Igual o criptomoeda. A criptomoeda nasceu com um propósito super, né, legítimo, um propósito bacana. Aí o ser humano pegou isso e transformou em pirâmide financeira, fraude, coisas do tipo. O ser humano tem uma capacidade fantástica e ilimitada de inventar formas de distorcer as coisas. Batizaram ela de Dark Web, então já dá uma parada meio obscura assim, né? E aí a galera acabou usando para poder, enfim, se proteger um pouco melhor aí da parte de crimes, né? E vender coisa lá. Mas ela não é necessariamente ruim, vamos colocar assim. Legal. E a gente sabe que, tanto em Deep quanto principalmente em Dark Web, a gente tem todo um comércio, né? Uma indústria de venda de informação relevante, né? De número de cartão de crédito a projetos estratégicos de empresas gigantescas, né? Conta pra gente, né? Para quem está nos assistindo também entender de uma maneira mais simples, né? Mais fácil de assimilar. Como é que funciona esse mercado de venda e compra e venda de informações e quais são as principais motivações dos criminosos por trás desse tipo de atividade? Vou começar, acho que, pela motivação e aí a gente entra no mercado como um todo. Muita gente olha para Dark Web, melhor dizendo, até num cenário de, puxa, é desorganizado, é bagunçado, e não é bem assim, né? Quando a gente olha para esse cenário de Dark Web como um todo, existe uma organização muito bem estruturada, né, de threat actors, de criminosos que estão roubando dados aí das organizações. E tem dois pontos que chamam a atenção quando a gente olha para esse cenário. Um que é o ponto, lógico, financeiro desse threat actor, então de fato ele quer roubar uma informação para comercializar, para vender isso para uma outra empresa ou fazer um negócio em cima desse resultado. Mas também tem outro ponto que é o ponto de reputação. Porque quanto mais tempo você passa na Dark Web, mais informações quentes e relevantes você quer ter acesso, você precisa estar presente nos principais fóruns que trocam essas informações. Mas para entrar nesses fóruns, você precisa ter uma certa reputação. Então, quando a gente fala de qual que é o interesse de um threat actor, de um criminoso na Deep Dark Web, de fato é monetizar aquela informação, mas também ser uma pessoa elegível a participar de outros grupos. E aí, quando a gente fala de informações que são vulneráveis ou que possam ser expostas, a gente tem N exemplos aí de fábricas, empresas, enfim, que perdem dados desse tipo de violação como um todo. Ou seja, tem um sistema de reputação lá embaixo. Você tem que ir conquistando essa reputação. É quase que uma gamificação. Quase. Você vai conquistando reputação para ter acesso a fóruns eventualmente mais sinistros ou coisa do tipo. É porque o comércio de informação, né? Você não sabe quem está vendendo. Quem está vendendo não sabe quem está comprando. E a transação é feita em Bitcoin, que é normalmente em Bitcoin, né? Que é uma transação que ela, uma vez feita, não tem como desfazer e não tem segurança nenhuma, né? Que é um propósito da criptomoeda, né? A transação ela ser realizada de uma maneira definitiva, né? E então, dentro desses fóruns de comércio, né, muitos deles usam essa questão, é os 5 estrelas do Uber, né? Quem vendeu tinha de fato a informação que ele disse que tinha e quem comprou rápido, pagou rápido, não ficou enrolando e pererê pororô. E aí, na próxima vez que alguém quiser comprar essa informação, depois esse cara aqui quanto maior a reputação, eu pago mais caro, mas eu sei que é um cara, caramba. Ponta firme. E aí, tem uma coisa legal que acontece, né, de uns tempos para cá, né, que a gente vê que esse comércio, ele vem até saindo um pouco de dentro da Dark Web.
tem muita coisa que hoje está sendo comercializada em Deep. Então você tem fóruns lá de Telegram que tem um bot por trás gerenciando tudo, né? Ou dentro de um canal de Discord, por exemplo, ou até mesmo sites mesmo que você acessa direto do seu browser sem ter rede Onion, sem ter nada, e aonde as pessoas negociam e comercializam. Então assim, esse meio que está decantando de maneira invertida, né? Essa informação, isso que circulava lá na Dark Web e era basicamente negociado lá, tá vindo, né, para Deep, para Surface Web, devagarzinho isso está subindo, né? Porque o comércio está fora, né, da Dark Web. Então, eu sempre dou o exemplo, né, de novo, do cachorro caramelo brasileiro, né, que é o nosso fraudador, nosso estelionatário, que hoje é um estelionatário metido a hacker, né? Então esses caras hoje majoritariamente estão em canais de Telegram, não estão lá dentro de um fórum, né, onde realmente estão as pessoas que conhecem do assunto e tal. E essas pessoas que conhecem do assunto, muitas vezes também elas estão procurando sair da última milha, tá? Então você tem lá os grupos que, por exemplo, montam uma ferramenta de log stealer, né, de roubar credenciais de acesso. Esse cara monta a ferramenta e ele aluga para centenas de pessoas, meio que ganha por escala e ele não tem que sujar a mão lá na ponta, né? Então ele aluga a ferramenta dele para os outros caras usarem, né? Então esses caras também estão... quase como um hacker as a service. Com certeza, igual tem ransomware como serviço, negação de serviço como serviço, tem um mercado mesmo de serviços rodando por baixo, né? E aí, como o Renan falou, às vezes a gente acessa algumas coisas que a gente fica impressionado de verdade com o grau de organização, tá? Então tem por exemplo, tem um fórum de um brasileiro, né? Às vezes você espera isso, é o hacker, é o russo, é o cara ucraniano, é o chinês e tal. Tem um brasileiro, eu não sei quem é o cara, obviamente, né? Ele montou um fórum de consulta de bases que foram vazadas, várias bases de tudo que você imaginar, né? De órgãos brasileiros, de empresas brasileiras. Esse cara deve ter umas 40 bases de dados lá para você consultar. Base até de assinatura. Vazou um documento que o Renan assinou. Beleza, eu quero saber uma assinatura do Renan para fazer uma fraude bancária. O cara eventualmente vai ter lá. Ah, beleza, a assinatura do Renan é essa aqui. Né? Você bota isso numa ferramenta de inteligência artificial. E vai embora, tira essa aquela assinatura, você faz o que você quiser com aquilo. O cara ele chega na organização de quando você acessar o fórum dele, ele diz assim, olha, eu tenho 40 bases e 2 estão em manutenção, voltam daqui a 1 hora. É sofisticado, quase sofisticado. Tem quase um gerenciamento de mudança dentro do sistema do cara. Bonito, cara. E assim, uma automação muito grande também, tá, Alan? Então você pega esses grupos, né, que hoje são gerenciados, né, muito por bot e tal, que é onde o grosso da informação é negociada. É óbvio que tem aquele cara que fala assim, ele vai lá e faz um post no fórum lá, quando é uma credencial de acesso, por exemplo, muito valiosa, isso não vai ser negociado no atacado. Isso é muito específico. Cara, tem uma credencial de acesso, cara, da empresa tal. Isso é negociado pontualmente. Mas onde a gente tem o grosso, né, o bulk da informação, são grupos que você entra, por exemplo, lá, você tem lá já dentro do próprio grupo, você interage com um bot. Se você nunca comprou Bitcoin na vida, ele te ensina a comprar, te ensina como você transferir para ele. Na hora que você transfere, ele já valida que você transferiu, qual é o seu crédito. E aí, a partir dali, você consegue consultar o que você quiser pelo canal que você tá, sem interação com ninguém. Então, a gente, assim, tem um grau de sofisticação, igual que a gente fala de ransomware como serviço. Tem consoles, né, na web, para você gerenciar o seu ransomware, como, vamos dizer assim, você seleciona as opções que você quer, eu quero assim, eu quero assado, quero esse tempero, quero aquele tempero. Você manda compilar o seu ransomware bonitinho ali, compila, você dali mesmo já faz o phishing, já manda, já aparece na console os que tem, os que não tem. Assim, é um grau de sofisticação que hoje você não precisa ser um cara com conhecimentos técnicos avançados para produzir um ataque desse tipo. Tá? Hoje, basicamente, você consegue comprar tudo em canais de Telegram ou na Deep Web, Dark Web, né, Discord da vida. Isso ajuda a explicar por que a atividade
dos hackers tem crescido tanto nos últimos tempos, né? Porque isso está cada vez, ao mesmo tempo que fica mais sofisticado, fica mais fácil de usar, porque você tem interfaces que colocam na mão de alguém sem tanta experiência a possibilidade de agir de maneira sofisticada nos ataques. É o que eu defendo. 99% dos casos é o vira-lata caramelo, que era o fraudador nosso antigamente. O Brasil ele tem um histórico de fraude muito grande, né? Então, eu lembro... Antigamente, quando a gente tinha maquininha de cartão que era no carbono, né? Entrega a idade quando eu falo, né? Não é do meu tempo, mas não. era no carbono, né? O Brasil foi um dos primeiros países a abolir o carbono da maquininha. Porque a galera ia no lixo, pegava os dados do cartão e ia. Eu sei que depois que o Brasil aboliu, anos depois, eu fiz uma viagem internacional, fui pagar um táxi no cartão de crédito e o cara tava com carbono ainda. Eu olhei e falei, não acredito que... Primeiro mundo, né? Estamos num país de primeiro mundo e tal. O cara não vai passar o cartão. O Brasil tem um negócio tinha, né? Golpe do vigário. Isso é do tempo do meu pai, cara. Era o malandro, o esperto, que ficava lá na praça enganando os idosos e gente mais incauta com histórias. Então você vê que a história eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo essa expressão, né? Golpe do vigário ou algo parecido com isso. Porque isso é como você falou, vem da cultura brasileira, né? Uma cultura muito ruim, é claro, mas isso está impregnado, né? Tem um lado positivo dessa cultura ruim, cara. Porque quando a gente olha para o sistema financeiro, o nosso é um dos mais evoluídos hoje por conta disso também. Sem dúvida. E consequência disso é o nosso ambiente também de proteção, a régua fica mais alta. Cara, a gente sabe de onde a gente está vindo, como é que as coisas se interagem aqui no nosso ambiente Brasil. Então vamos subir um pouco essa régua também. Então a gente tem uma maneira de trabalhar também que eu acho que é mais proativa. E até fazendo um gancho no que o Kamata falou e do início da nossa conversa, Alan, em relação aos cookies. Né? Quando a gente olha para esse modelo de Stealer, roubo de credencial, a gente está muito olhando para login e senha. Mas tem informações que são os cookies que são armazenados nesses sites que são depois exfiltrados, né, dessa base de dados e são compartilhados. E que informação que são essas, basicamente? Cara, qual que é o seu tipo de navegador, qual que é a sua geolocalização, com que frequência você acessou aquele site, em qual horário. E tudo isso, se analisado e colocado ali frente a uma ferramenta, às vezes, que não quer permitir um acesso de uma outra região, às vezes um atacante, o criminoso, ele pode burlar essa ferramenta. Poxa, eu sei que o Kamata sempre acessa esse site desse tipo de notebook, com esse sistema operacional e com essa geolocalização. Então, assim, às vezes a gente pensa muito só na questão de login e senha, mas toda essa informação dos cookies que estão lá, cara, são muito relevantes e valiosas hoje no mercado de Deep e Dark Web. E o que me espanta, né? E aí vocês me corrijam se eu estiver aqui fazendo inferências que não correspondem à realidade. Mas o que me espanta é a facilidade com que as pessoas dão os seus dados, muitas vezes tremendamente sensíveis, sem a consciência de que o estão fazendo. Vocês devem ter acompanhado, algumas semanas atrás começou uma modinha no Instagram, pelo menos, em que você postava lá uma foto sua com meu nome, minha idade, meu signo, eu gosto disso, não gosto daquilo, tenho alergia, não sei o quê. Velho! E as pessoas começaram a reproduzir isso, e todo mundo postando, e ai que legal, hahaha. Malícia zero. Meu Deus, isso é informação sua, cara. Isso tem valor, isso te expõe, te torna vulnerável. Faz sentido isso? Com certeza. Eu tenho uma frase bacana do Kevin Mitnick, que foi um dos primeiros caras hackers aí e tal, né? E ele era um cara que ele fazia, assim, foi muito famoso pela engenharia social. Então ele tinha métodos de engenharia social que... Cara, não acredito que esse cara, né, conseguiu desse jeito essa informação, né? E ele falava, gente, a maneira mais simples de conseguir uma informação é perguntando. E aí ele era um cara gênio, né, nessa parte de engenharia social, que até hoje é a base de muitos ataques, né? Você pega muitas fraudes que acontecem, ou ataques cibernéticos, né, que usam algum tipo de informação que foi vazada, mas no fundo é uma engenharia social, né? O exemplo mais comum que acho que a gente pode ter no Brasil, o cara cria uma conta no WhatsApp, coloca uma foto tua lá, não é o teu número, ele vai num grupo desses que você consegue consultar a base de dados, coloca lá o seu CPF, o seu nome, vai pegar o nome do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, né? Vai montando essa rede de relacionamentos SUS, aí de repente aparece um contato lá na sua esposa, com a sua cara, mas outro número. Tive que trocar de telefone aqui, não fui roubado, comprei outro chip e tal, tô sem dinheiro, transfira. E aí a pessoa transfere o dinheiro, né? Tipo assim, e aí quando você pensa nisso, você vê como que a gente, pelo menos para o público... E aí também teve uma outra questão que no Brasil,
a gente... No Brasil, não, acho que na pandemia, né? Nós empurramos uma parcela da população que não estava acostumado com essa digitalização, né? Era o senhor que para ir no banco, ele ia lá no banco, né? E de repente ele não tem mais o banco e tem que botar um aplicativo no celular. Meu pai morreu aos 92 anos indo ao banco. Indo ao banco? Indo ao banco, claro. Religiosamente. Era parte do programa dele, né? Sim. Era parte da rotina. Se ele perdesse aquilo, ele perdia uma parte significativa do dia a dia dele. Do dia a dia dele. Pois é, mas aí tem esse público que de repente agora está usando o aplicativo móvel. Aí esse cara, de repente, recebe uma ligação ou uma mensagem: olha, eu sou aqui da área de segurança do seu banco, fizeram uma transação aqui de R$10 mil no seu nome, estou mandando um código de autenticação aí para você agora. Assim que você receber o código de autenticação, me fala para eu poder cancelar a transação. Aí o código de autenticação, na verdade, é um MFA de alguma rede que o cara quer ter acesso e tal. E isso acontece assim, com uma frequência absurda. E a sofisticação dos caras, mais uma vez falando de sofisticação, ela é cada vez maior, né? Algumas semanas atrás também, recebi uma ligação, apareceu no identificador chamado meu celular Mastercard Black. Atendi. Uma URA. Uma URA. A sua transação no lugar tal, no valor de tanto, foi confirmada. Se você não reconhecer, aperta 1. Se você reconhece, está tudo bem, pode desligar. Cara, aí eu saquei que aquilo era golpe, mas eu quis ver onde aquilo ia parar. Apertei 1, aparece um cara do outro lado, extremamente bem treinado. Boa tarde, aqui é da área de segurança do Mastercard Black e tal. Sim. O que eu posso lhe ajudar e tal. E eu comecei a dar corda pro cara, né? Comecei a tentar... O cara, assim, ele é um profissional e uma pessoa com menos malícia, né, nesse tipo de procedimento, ele cai fácil. Fico imaginando meu pai com 92 anos, recebeu essa ligação dela, ele dava até o número da conta corrente dele com a senha. Tem outros processos também, às vezes você recebe por SMS baixe um novo aplicativo do seu banco, né, e receba promoções, cashbacks. Às vezes você percebe que esse aplicativo está hospedado em uma loja que não é oficial, não é ali, né, Google, Apple, tradicional, mas quem está no outro lado, às vezes na correria, fala: puxa, cara, tem aqui uma sensação de escassez, eu preciso baixar logo esse aplicativo para ter acesso a uma promoção. Aí baixa o aplicativo, ele está assim, igualzinho, a mesma cara. Põe a senha, põe login, põe a chave de acesso. Outro negócio legal, nesses grupos que a gente monitora, tem muita gente que vende o phishing pronto. Então, beleza, eu quero fraudar, qual fraude que eu quero fazer? Né? É o kit bico. Né? Qual fraude que eu quero fazer? Não, olha, esse e-commerce aqui tá perto da Black Friday, vamos criar um phishing aqui que na hora que o cara clica, ele vai para o e-commerce, mas ao invés de ir para o real, vai para o meu, para eu fraudar esse cara. Você compra, pronto. Caramba. Pronto. E tem até suporte. Depois os caras voltam lá: não estou conseguindo subir o site do e-commerce e tal. Quem pode me ajudar? Ou seja, você que está nos assistindo agora, lembre-se sempre que a esmola for demais, desconfie, né? Nada é fácil. Tudo que for mensagem de SMS, ligação, desconsidera isso. O banco ligou, então tá bom, você desliga e aí você vai ligar para o teu gerente do banco ou acessar com o seu aplicativo de internet banking, de mobile banking. Para eliminar, né, a possibilidade de você cair nesses golpes. Eu queria voltar para a questão de vazamento de dados, né? A gente falou aí que isso tem acometido muitas empresas e é interessante porque normalmente, né, quando a gente que atua no mercado de cibersegurança, a gente está sempre muito preocupado em proteger a empresa e não deixar nada entrar. O grande problema é que muitas vezes tem coisa saindo, né? Então é isso que a gente está falando de vazamento. Sem exemplos que vocês poderiam compartilhar com a gente, claro que é dentro daquilo que for possível contar, né? Não vamos expor nenhuma empresa, mas exemplos recentes que eventualmente tenham saído na mídia de empresas que sofreram com vazamento de dados e qual foi o impacto que isso provocou? Olha, vazamento de dados hoje em dia é também é um problema sério. Todo dia tem, né? Um vazamento de dados diferente, mesmo com o LGPD, GDPR lá fora. Lógico que isso agora ganha contornos mais sérios, porque existe uma punição, né, específica, tá? E aí a gente tem alguns tipos de vazamento, tá, Alan? Então você tem aquele vazamento que é de um ator malicioso que invade a infraestrutura da empresa, né? E, por exemplo, as campanhas de ransomware normalmente estão associadas a vazamento de dados. Esses caras, eles fazem uma extorsão dupla, tá? Ou você me paga para eu te dar a chave do ransomware, ou você me paga para eu não vazar os dados, né? Então a gente tem N casos desse tipo, tá? Então teve um caso recente que era um escritório de consultoria em contabilidade, tá? Então eles tiveram uma base de dados, escritório brasileiro grande, gigante, tiveram a base de dados
centenas de clientes vazadas. Caramba, tá? com toda a contabilidade. Contabilidade dessas inteira, empresas com e-mail, com planilha, com, né, informações que são ali, né, do dia a dia, não é informação que vai para o mercado, né? Que foi bem sério, tá? Então, assim, e aí o cara fica no mato sem cachorro, né? Porque a recomendação é sempre não pagar, né? E, enfim, como é que ele vai confiar? Não, vou pagar, e aí, enfim, se ele paga, ele fica refém daquele cara. Tem que torcer pro hacker ser ético, te devolver. Mas mesmo assim. Não, você fica refém, né? Não, beleza. Se daqui a um ano o cara voltar com essa informação, a extorsão piora, porque eu continuo com os dados e você pagou. Então eu quero mais, e então não acaba nunca, né? Então tem esses vazamentos que estão atrelados a essas campanhas de ransomware, de vazamento de dados mesmo, tá? Você tem os atores que estão mais voltados à espionagem industrial, tá? Então esses são os casos onde você tem um vazamento, por exemplo, de um código-fonte, de um aplicativo, né? Você tem recentemente, por exemplo, é muito comum na indústria de videogame, vaza o código-fonte no jogo, né? Então isso é bem comum, já aconteceu N vezes, tá? E você tem aquele vazamento que é o do seu usuário, que está lá na casa dele, tá? Leva o notebook para casa, tá ali com as contas, né? Salva as senhas do navegador e tudo mais, e de repente ele clica onde não deve, né? Eu falo que tem um imã, né? Você recebeu um e-mail lá falando assim, ó, você está na malha fina, clica aqui para resolver, tem um imã que o mouse vai lá e clica. O cara não consegue não clicar. E aí ele vai perder as credenciais de acesso dele, muitas vezes credenciais corporativas que vão estar ali no meio, tá? E aí a partir dessa credencial corporativa, aí o céu é o limite, né? O cara vai entrar pelo e-mail, vai entrar em um sistema, e aí vai cavando até chegar onde ele puder, né? Então, assim, tem muita coisa também, Alan, de migrações para a nuvem, que às vezes acabam sendo feitas de maneira, né, aceleradas, né? Aceleradas mais do que deveriam, né? E aí as empresas às vezes não percebem que o profissional de infraestrutura que ela tem dentro de casa, que cuida ali daquela infraestrutura tradicional, esse cara ele não vai conseguir cuidar de uma infraestrutura de nuvem, porque é um outro livro de competências ali, e às vezes essa migração acaba expondo informações, tá? E aí, cara, tá numa nuvem pública. Teve muitos casos de bucket aberto dentro da AWS, do Azure, né, nuvens públicos. Muitas vezes tem uma confusão que as empresas fazem, me parece, né? De acharem que quando estão indo para uma nuvem pública dessas, como a AWS, Azure, qualquer uma delas, puxa, agora minha segurança está garantida, porque eu estou indo para a Amazon, eu estou indo para a Microsoft, né? E as pessoas não se dão conta de que o que essas empresas garantem é a segurança da nuvem. Vai estar disponível para você pode fazer o que você quiser aqui, mas não a segurança na nuvem, o que é uma coisa completamente diferente, né? Isso. Eu acho que, e também seguindo uma outra linha até de exposições, a gente vê muita exposição de pessoas também, né? A gente fala muito de empresa e de dados sensíveis de organizações, mas existe alguns cenários onde vai possível encontrar informações de C-level, de membros de conselho, etc. Os famosos VIPs, né? Os famosos VIPs, exato. E a gente chegou em alguns momentos, até trabalhando nesse mercado, de ver agendas, né, assim, privadas de C-level sendo compartilhadas. Então é um nível de você saber que horas que aquele C-level ele acorda, com que frequência ele vai jogar o tênis dele, quais são as reuniões de negócio que ele vai fazer aquela semana. E a gente extrapola no meio digital, né? Imagina que esse tipo de informação, na mão de alguém que quer fazer alguma coisa fisicamente com aquela pessoa ou com o ecossistema em volta dele, tem a faca e o queijo na mão, né? Pode se personificar, ser outra pessoa, dizer que realmente, puxa, estou te ligando por causa de uma agenda de tênis que você tem hoje aqui, mas passa num lugar antes para pegar tal informação. Então, isso assim é um ponto que as pessoas às vezes não levam tanto em consideração, mas às vezes o que começa no digital vai para o meio físico também muito rapidamente. Então é um ponto bacana de chamar a atenção. É o exemplo que ela estava andando, né? A moda do Instagram aí sou fulano, tanto minha data de nascimento é essa, tenho alergia a isso, aquilo, cara. São dados pessoais que às vezes o público, especialmente os mais novos também, acabam compartilhando sem ter a menor ideia de como é que isso vai ser usado, né? Como pode ser usado, né? E aí, enfim, os criminosos eles têm uma criatividade monstruosa. Ilimitada. Né? Ilimitada. E tempo. E tempo, claro. Porque vivem disso, né? Vivem Eles se dedicam a isso. Então... Tem uma outra questão que me parece que nessa questão de dados pessoais, né? Meu, seu e tal.
que é muito afetada por um tema que frequentemente é negligenciado, né, pelas pessoas e pelas empresas, que é a questão de senhas fortes, ou senhas fracas no caso, né? Que dicas vocês poderiam dar para quem está nos assistindo aí? Como é que eu crio uma forma de ter senhas que sejam minimamente fortes, ou seja, complexas o suficiente para não serem facilmente adivinhadas, e como é que eu lido com isso no dia a dia, né? Por exemplo, com autenticação de 2 fatores e coisas do tipo. Eu ia falar isso daí, Alan. Eu sou do time que senha hoje, para proteger qualquer coisa, ela é um controle de segurança defasado. Mesmo que seja aquela senha de 21 dígitos com número... Tá, pode ser. Porque a senha monstruosa, você não vai lembrar ela. Você vai ter que estar com ela em algum lugar. Ela em algum lugar. E se você salvar ela no browser, o cara que eventualmente conseguir acesso ao seu navegador, ele vai pegar a senha inteira, né? Então, assim, esses ataques que são voltados para brute force de senha, que é eu tentar várias sequências, ou password spree, que é eu tentar várias senhas em vários usuários, né? Você vê que hoje eles praticamente não são mais usados, tá? Você adivinhar a senha do cara. Interessante. Tá? Por quê? Você tem tanta senha vazada através de navegadores e que estão sendo comercializadas e vendidas às vezes por centavos em fóruns desses que a gente estava falando, que o esforço do cara em tentar adivinhar a sua senha, ela é um esforço muito grande com uma probabilidade enorme de falha. Então é muito mais fácil para esse cara ele conseguir os logs desses password stealers e ele ir direto ali, ó, a senha do Alan aqui é essa, a senha do Renan é essa, a senha do Kamate é essa, vamos testar aqui. Às vezes vazou a senha de um site e aí você usa a mesma senha no seu e-mail corporativo. Então, normalmente, você não vai ver um ataque desse em larga escala, por exemplo, tentando fazer brute force de senha, porque com certeza aquele usuário vai ser bloqueado, tá? Então, assim, senha, é lógico que você precisa ter o mínimo de complexidade, números, letras, né? Agora, pode ser a senha que for, se não tiver um MFA, esse é um controle de segurança que MFA é o famoso multifator de autenticação. Tá? Então, eu diria que é obsoleto. Pode ser o que for. Tá? Pode ser a senha que protege a data de aniversário do seu cachorro. Renan tem cachorro, né? Tem cachorro. Cara, é uma senha obsoleta. É uma tecnologia obsoleta. Então, o que a gente recomenda e o que a gente vê, né, muitas vezes, amigos que ligam, aconteceu isso, sabe que a gente trabalha com segurança, né? Pô, o cara roubou meu celular, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Hackearam meu WhatsApp. E tal. Olha, depois que acontece, é difícil resolver, né? Porque o impacto já foi. Então você tem que correr atrás de um problema que não precisava ter existido, né? E todas essas ferramentas, mídia social, banco já é por padrão, né? Tem lá a parte de MFA gratuito para você habilitar de graça, tá? Então, eu sou do time que credencial de acesso puro e simples. Eu, por exemplo, quando recebo pelo nosso Mantis que teve uma credencial sua que vazou aqui e tal, né? Eu tenho algumas credenciais minhas vazadas que eu não troco. Eu deixo exatamente. lá. Serve de boi de piranha, né? Boi de piranha, porque eu tenho MFA. Então, assim, eu quero mais que alguém use mesmo para eu saber que, ainda estão usando. Tá, então precisa ter um controle adicional, a senha pura. Legal. E vem cá, a gente tem no mundo de cibersegurança uma sigla, né, que, aliás, o mundo de cibersegurança adora siglas, né? É o famoso DRP, né? Digital Risk Protection, ou proteção de riscos digitais. Agora eu vou puxar um pouco a brasa aqui para a nossa sardinha e vou pedir para vocês falarem sobre o Mantis, que é a plataforma que nós temos na SH e no Safe Labs, e principalmente como é que uma plataforma de proteção de riscos digitais como essa pode ajudar nesse processo de contenção ou identificação, contingenciamento desses vazamentos de dados. Boa. Eu vou dar um passo atrás para a gente mostrar qual é a importância de ter um DRP hoje, né? Eu acho que de alguns anos para cá a gente queria criar aquele castelo, né, de proteção. Então a gente colocava equipamentos físicos, basicamente, ali um firewall, um EDR, um endpoint para proteger aquela informação que não deveria sair daquele castelo, basicamente. Mas aí, como o Alan comentou, né, essa informação, hoje no mundo digital, ela trafega em outros reinos, em outros castelos. Mas como é que você garante a visibilidade daquele dado, daquela informação, depois que ela saiu desse perímetro de proteção tradicional? Então, quando a gente fala de DRP, do Mantis, a ideia é justamente essa,
buscar as informações entre esses reinos. Quando ela está trafegando de um local para o outro, que tipo de informação que está pública ou está sendo compartilhada em Deep Dark Web que pode abrir a chave de uma porta específica de um desses reinos, de um desses castelos. Então a ideia do Mantis e a proteção de visibilidade é, olha, encontramos um vazamento de um site terceiro que por algum motivo um colaborador seu fez um cadastro lá com login corporativo, quando não deveria, né? Já fica a dica para vocês usarem isso, e está sendo exposta. Então, assim, é uma informação que pertence à organização e que de um site terceiro sofreu um leak, sofreu uma exposição e está aberta para um threat actor começar algum tipo de trabalho dali em diante. Então, ele já tem uma maçã mais próxima aqui, né, da mão dele para ele buscar e começar um trabalho mais de investigação, mais de ataque específico para aquela organização também. Ou seja, me parece que não dá para viver sem isso num cenário como esse que nós acabamos de desenhar aqui, né? Porque a ideia do Mantis é justamente a gente conseguir mitigar esses riscos, tá? Então, a gente nunca teve um caso de um cliente ou de né, algum amigo que a gente fosse fazer uma prova de conceito e que a gente não acha alguma coisa que seja, igual o Renan falou, né? Que ou coloca o cara dentro do castelo direto ou, no mínimo, coloca ele aqui com a mão né, mais próxima do alvo, tá? Então, hoje dentro do Mantis, a gente tem uma série de pontos, né, de surface, deep dark web que a gente hoje observa, tá? Pontos onde a gente eventualmente tem que construir essa reputação, né? A gente precisa estar lá dentro, conversando, né? Esses grupos de fraudadores, né? Eu falo que não é um grupo de fraude que só fala de fraude. Dentro de um grupo de fraude, tem um print que eu mostro, né? Quando eu gosto sempre de mostrar. Começa falando assim, né? Ah, galera, eu tô aqui com um esquema de cassino. Aí o outro, tô vendendo perfume. Tô vendendo R$1.000 aqui falsos, né? Por R$200. Não sei o que. Aí o outro já, ó o cheirinho, né? Quem caiu no Brasileirão, não sei o que. Já começa a sacanagem. Aí daqui então, assim, fala de tudo dentro desses grupos, né? E eventualmente pode estar falando da sua empresa, tá? Então, assim, a gente já pegou vários casos, né, dentro desse monitoramento. Então, a ideia nossa com o Mantis é fazer esse alerta prévio. Então, por exemplo, né, hoje tem um comércio de credenciais de acesso monstruoso, tá? É um comércio gigantesco mesmo, tá? Tem muita gente trabalhando com isso, né, com isso, né? Vamos botar entre aspas aqui, né? Só que as empresas não estão sabendo, tá? Então o Mantis vai lá, faz o alerta, fala, olha, tem aqui a senha do Renan, Periri Pororô, vazou em tal lugar e tal. Por quê? Eventualmente essa senha pode bater na mão de algum ator malicioso que tenha interesse específico ou um cara que generaliza e, enfim, vai usar aquilo ali como um primeiro passo para fazer um ataque mais direcionado e a partir daí, quem sabe, chegar a criar algum impacto na rede, né? Legal. Então, Mantis é isso. E assim, não é só software, né? Quando a gente fala desse tipo de monitoramento, a informação com qualidade mesmo, né? A informação que ela tem mais valor, ela... No final, você tem um ser humano ali atrás que precisa interagir. Perfeito. A gente ainda não chegou no ponto de ter lá uma inteligência artificial que vai interagir com esses caras. É a velha história. A inteligência artificial vai substituir tudo. Não vai. A gente ainda precisa... Essa coleta automatizada, ela funciona muito bem. Ela consegue tratar um volume de informação que o humano não conseguiria tratar, tá? Você imagina que, cara, só de grupo de WhatsApp, Telegram, canal de Discord, canal de fórum e tudo mais... Tem aí algumas centenas, né, que a gente acompanha. São monitorados. Então, como que alguém consegue ler isso tudo? Não consegue. Então, você precisa ter um mecanismo para conseguir filtrar um pouco esse conteúdo. E, igual eu falei desse grupo, né, é do pinico à bomba atômica. Então, a gente precisa entender ali, cara, para me trazer o conteúdo que eu realmente preciso olhar. Tá certo. Tá? Agora, se você não tiver pessoas que estão inserindo a gente dentro desses contextos, você não tem acesso. Você não tem acesso e, eventualmente, tem muitos casos onde a gente precisa não só fazer o alerta, mas fazer como se fosse uma investigação. Perfeito. Mesmo. Entrar em contato com esse ator malicioso. Ei, cara, você tá vendendo esse esquema e tal. Cara, como é que é? Me explica aí. Isso é um ponto importante de ressaltar quando a gente fala de empresas nacionais e um trabalho do Mantis sendo feito também por pessoas do Brasil, que é basicamente como é que a gente se comporta e conversa entre os threat actors. Ou seja, é importante que a plataforma entenda a linguagem local, que ela esteja tropicalizada, digamos assim. O esquema. Perfeito. Legal. O que é um boleto, o que é um pix, o que é laranja? É fruta, é cor ou é alguém ali entre um meio de campo entre um ataque?
Então isso faz muita diferença. Legal. Então o delta T do antes de trazer resultado, ele é muito rápido por conta disso. Essa tropicalização, como você bem disse, Alan. Excelente. Senhores, foi um grande prazer recebê-los aqui. Eu espero que você que nos acompanhou tenha conseguido enxergar alguma luz aí no fim do túnel, no meio de todo esse mundo meio obscuro, meio sombrio. E eu quero agradecer por vocês terem nos ajudado nessa tarefa aí de desmistificar um pouco dessas coisas. Tamo junto. Sempre um prazer estar aqui no Safe Talks, né? Contigo agora à frente aí do nosso podcast. É sempre bom poder falar de cibersegurança. Tem dicas que a gente às vezes dá e que pra gente parece que é simples, mas a gente às vezes acaba encontrando, né? Como, por exemplo, essa questão do MFA, né? Então, né, quem está ouvindo a gente aí, que trabalha com TI ou tem interesse, né? Busca saber, porque isso pode te poupar uma dor de cabeça tremenda e é um troço que você faz em 5 minutos para configurar, né? Então, sempre que a gente pode ajudar nessa parte de conscientização, para a gente é uma vitória, é um problema a menos para a gente resolver. Legal, depois. Bacana. Agradeço o tempo de vocês também, a oportunidade de falar com todo mundo que está do outro lado. Cara, se tiverem alguma dúvida, sugestão, críticas, a gente está 100% à disposição de trocar figurinha e esclarecer mais um pouco desse mundo aí tão obscuro aí, mas que tem luz no final do túnel sim, Alan. Maravilha, que coisa boa. E assim a gente encerra mais um episódio do Safe Talks, sempre deixando para você o convite, primeiro, para ficar de olho nos próximos episódios, onde a gente vai continuar trazendo temas relevantes com convidados tremendamente interessantes, para acompanhar a ESH e o Safe Labs nas redes sociais, nas mídias sociais. E se você tiver gostado desse episódio, curtir e compartilhar com mais pessoas que possam tirar proveito desse conteúdo. Obrigado pela audiência e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.